E aí, pessoal, tudo bem? Tudo jóia com vocês? Olha só, vamos dar sequência à nossa aula de ontem. Nós estamos trabalhando com água, né, esse recurso natural, mas hoje nós vamos entender a importância dele para a sociedade e o uso da água para a sociedade, certo? Essa é a proposta para a segunda parte do livro de vocês. Então, a primeira coisa que vocês têm que saber de maneira bem importante é que o desenvolvimento da sociedade ela está associado à disponibilidade de água, certo? Seja em rios ou seja em lagos. E aí, se a gente pega, por exemplo, as primeiras civilizações, né, como a egípcia, ela se estabelece justamente aonde? No vale de um rio, que além da água, existem terras férteis, certo? E para a sociedade contemporânea, a nossa sociedade atual, não é diferente. A água continua sendo um elemento essencial para o consumo, certo? Aqui é só um esquema bem didático de como é feito, de como é utilizada, né, essa água, dividido aí nesses três setores. Então nós temos a agropecuária, que consome cerca de 69%, nós temos a indústria e por último nós vamos ter aí o uso doméstico, 10%, né, desse total de 100, certo? E aí a água, ela é, por exemplo, na agricultura, ela é considerada, nós temos aí, né, um sistema de irrigação, vou mostrar as fotos para vocês mais adiante, e esse sistema ele é considerado como um vilão, né, o livro de vocês aí traz para o meio ambiente. Por quê? Porque nos períodos de estiagem, por exemplo, o aumento da produtividade das atividades, né, diárias utilizando a água vai fazer com que esse solo ele fique salino e isso faz com que ele empobreça ao longo do tempo, certo? E aí, atualmente, existem algumas técnicas que minimizam esses problemas. E que técnicas são essas? Aí eu deixei aí destacado em vermelho, que nós vamos ter a aspersão, o gotejamento e os sulcos, certo? Então vamos agora ver o que é cada um especificamente. Então essa fotografia, gente, ela por si só já mostra o que é que se entende aí por técnica de aspersão, né? Então veja que a água ela não bate diretamente no solo, ela está estruturada de forma que ela, né, a partir do momento que ela sai, ela vai primeiro para o ar, para cima, e depois ela retorna ao solo, mas nunca diretamente, certo? Para não encharcar esse solo e evita também a salinidade e ao longo do tempo a improdutividade, tá? Nós temos aqui um outro sistema, né, uma outra técnica, que é a técnica de gotejamento. Então realmente é aquela gotinha por gotinha que vai saindo dessa canalização que existe aí, ó. Tá vendo? Então essa foto ela é bem autoexplicativa para vocês entenderem. E aí nós vamos ter também esse outro sistema, né, que é o sistema de sulcos. Então veja que eles abrem os determinados buracos, né, pequenos no solo, e por onde essa água corre, e isso faz com que ela mantenha o solo razoavelmente úmido, tá? Bom, sabemos que a água também ela é extremamente importante para a energia, não é? E todos nós precisamos de energia. Na verdade, ela é uma fonte primária, tá? Para a geração de energia, para as hidrelétricas. E as hidrelétricas, né, é quem transforma a energia hidráulica em energia elétrica, certo? Ao redor do mundo, as hidrelétricas elas representam 18% da produção de energia, só que no Brasil nós temos aí uma porcentagem bem alta, pessoal. No Brasil nós vamos ter 95% da energia elétrica gerada aí através da fonte primária que é a água, certo? De certa forma as hidrelétricas elas são fontes de água limpa, mas elas têm alguns impactos socioeconômicos. Uma vez que para construir uma hidrelétrica é necessário uma extensão territorial muito grande. Então aí nós vamos ter inundação, né? Compromete um pouco o
ciclo hidrológico, os ecossistemas locais, tá? O desalojamento de populações também. Existe aí algumas situações, né, que o livro de vocês traz, tá? Então aí é um esquema, né, onde a gente entende como é que funciona uma usina hidrelétrica, por exemplo. Então veja que nós temos aí um reservatório, né, do lado esquerdo, onde tem um canal aí, o duto, e nesse duto é onde a água entra, que passa por esse gerador, né? Esse gerador ele tem uma casa de força que vai fazer com que gere essa energia, e essa turbina vai fazer com que a água passe e vá para o rio e siga adiante, certo? Então é um esquema aqui bem didático que dá para vocês entenderem bem isso, ok? É bastante utilizada também, né, como transporte. Como assim, professor? Os cursos d'água, isso há bastante tempo, eles são utilizados como um ambiente, né, de transporte de mercadorias, principalmente através das embarcações, certo? São os transportes hidroviários, né? Eles são os mais econômicos e os menos poluentes, para vocês terem uma ideia. E que no Brasil ainda é pouco utilizado, tá? Por quê? Nós vamos ter aí as principais hidrovias, né, que concentram-se no Amazonas e no Paraná, no caso do Brasil, certo? Então aí é só um exemplo para vocês desses transportes, né, hidroviários. Isso é um Porto de Santos, lá em São Paulo, que está transportando aí mercadoria das mais diversas, tá certo, pessoal? Bom, e existem também, né, os problemas ambientais e os recursos hídricos. Os problemas ambientais eles existem, principalmente por conta das cada vez mais cidades urbanizadas, né, um aumento populacional nas grandes cidades. Então nós vamos ter aí, em decorrência dessas causas humanas, um comprometimento do volume de água potável que vem diminuindo, certo? A qualidade, na verdade, dessa água que está sendo bastante afetada devido aí às ações humanas. Aí em vermelho a gente destaca aí algumas que o livro de vocês traz, né? Como o depósito de resíduos sólidos em lagos, em rios, em represas, em oceano, certo? O desmatamento, a ocupação inadequada de bacias hidrográficas, os defensivos agrícolas. Então tudo isso compromete a qualidade de água doce disponível, tá? Então é importante que vocês fiquem aí antenados também. E entre as principais causas de poluição, nós temos a atividade industrial, né, as atividades minerais, a agropecuária, ou melhor, a agricultura. E na agricultura é utilizado bastante, né, os defensivos agrícolas, que são aí os diversos venenos da vida que são utilizados, tá? Lançamento de esgoto doméstico e o depósito de lixo, né, quando ele é mal planejado nos lixões, tá? Então isso aí são algumas formas de poluição dessa água que compromete a qualidade dessa água, certo? Bom, passando aqui, essas imagens é só para mostrar para vocês, tá? Né, a primeira de cima é uma água de um rio, né, vinda aí de um afluente doméstico de uma determinada cidade. A de baixo nós vamos ter uma atividade de mineração, certo? Esse ambiente urbano ele compromete bastante, né, a qualidade da água, justamente por quê? Por conta das atividades industriais, certo? Crescimento da frota de veículos, e nós vamos ter também o crescimento desordenado das cidades, além do desmatamento, a impermeabilidade do solo, tá? Então tudo isso são exemplos de atividades que contribuem para a poluição da água no ambiente, seja urbano ou seja rural. No caso da impermeabilização, o que seria? No ambiente urbano,
o solo, ele não, quando chove, a água ela não penetra diretamente, né? Então essa água ela fica correndo nas ruas, tá? Então isso tem a ver com a impermeabilização do solo. No ambiente rural, isso já não acontece. Quando há precipitação, essa água ela já consegue penetrar no solo, certo? O desmatamento também é um outro exemplo de problema ambiental e que afeta inclusive o ciclo hidrológico, certo? Então, gente, esses aqui são alguns dos exemplos, certo?